Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê mais uma vez. Porque, como vocês já devem saber, sexta-feira é o dia mais movimentado do Brasil. É quando as coisas mais improváveis acontecem. E ontem, pasmem, o Lula defendeu o Bolsonaro e o Glenn Greenwald, o Verdivaldo, aquele lá do Intercept, defendeu o Alan dos Santos. O que é que está acontecendo? Em que situação essas movimentações ocorreram e como isso se linka a coisas muito maiores? A gente vai comentar bastante sobre isso. Temos que conectar aí as peças desse quebra-cabeça e te garanto, a história é boa e não paramos por aí. Vamos também falar sobre 2022, porque Lula não só defendeu o Bolsonaro, mas ele também voltou para falar sobre regulação da mídia e tem muita coisa para falar sobre isso. Algumas movimentações aí com o MDB. Vamos falar do senhor Sérgio Moro, voltando aí para a arena política brasileira, falar também um pouco de Bolsonaro, a ala bolsonarista. Vamos falar do Paulo Guedes, vamos falar também coisas ligadas à saúde e espero que dê tempo de a gente tratar uns temas mais comportamentais da sociedade, coisas que envolvem lacração. E vamos começar aqui um assunto que a gente comentou e, pelo visto, nós estávamos certos. Na verdade, a própria mídia estava certa. Eles só erraram, né, na manchete e em tentar fazer as pessoas acreditarem que existia um crime onde não existia. A questão aí das offshores, né, que envolvem o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto. Você vê aqui, ó, o Guedes diz: Pandora Papers, a offshore está declarada e é administrada por gestor independente, diz o Paulo Guedes. A Elisa diz, né, offshore. O ministro Paulo Guedes disse hoje em evento do Itaú que todos os seus investimentos foram devidamente declarados antes que assumisse cargo. Dei todos os documentos e o resto é só barulho. Barulho, barulho. E acho que vai ficar pior à medida que nós nos aproximamos das eleições. O antagonista que odeia o governo, mas odeia. O Maynard trabalha dia sim, dia também para tentar derrubar Bolsonaro. Soltaram essa matéria. Exclusivo. Carta de gestor confirma saída de Guedes da direção de offshore em 2018. Ai, o choro é livre, beleza, chorem mais, chora que tá pouco. E aí, já pegando aqui o gancho do antagonista, né, adoro inventar uma história, lavar, olha o Cláudio Dantas, né, a cara nem treme, até porque, né, é muito botox, isso não é possível, e ele fala o seguinte: Bolsonaro é vaiado durante Feira do Nióbio. Será que isso é verdade? Aí coloquei aqui um carimbo falando que é fake news. E ela falou o seguinte, ó: quem que foi vaiado, o Anta? Tem vídeo provando que não foi para ele? Tem sim, senhor. Se tem algo que Bolsonaro não pode ser chamado, é de cara que gosta do orégano. E vamos ver aqui o que foi que realmente aconteceu. Temos imagens. Melhor, temos vídeo. Vejam só. Jair Bolsonaro. Opa, tá sem som. Ah, não, tá com som, tô sem som. Tá só no fone de ouvido. Deixa lá de boa. Corte de 92% no orçamento para ciência e tecnologia. Bolsonaro vetou o PL da dignidade menstrual. Outro fome na mesa do povo brasileiro. Viva a universidade pública. Fora Bolsonaro! Viva a universidade pública. Fora Bolsonaro! Foi o Bolsonaro que foi vaiado? Ou foram essas lindas estudantes? A narrativa da imprensa não tem limites, né? A narrativa da imprensa brasileira nunca tem limites. Quando é pra atacar o governo, vale de tudo. Mas vamos voltar pra cá, pra gente falar de algumas coisinhas que eu tô querendo não fazer a chamada, é importantíssimo. Ontem a Veja revelou aí uns áudios. Bom, o Alcolumbre aí, ele não negou os áudios, mas ele tentou falar que não é bem assim. Só vou mostrar aqui a manchete, não dá pra passar porque o áudio tem 16 minutos, então acho bom, quem tiver realmente interesse, vai lá, corre na Veja, escuta tudo, mas vejam só. Áudio revela troca de favores entre o Alcolumbre e atual chefe do TRE do Amapá. Ouça. Troca de favores, Alcolumbre. E as acusações são muito graves, muito graves, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Deixo aí para quem quiser olhar, só mostrar outra matéria que saiu no dia de ontem também, né? Alcolumbre diz que Sabatina de Mendonça acontecerá depois de amadurecimento político. E aí, a Tsuki colocou essa matéria de ontem, né? E ainda tá ali, ó. Você compraria um carro para mim? Claro, meu amor, responde Alcolumbre. Quem for
ouvir os áudios, conectar as coisas. E o grande questionamento é o seguinte: o que é que seria, né, amadurecimento político, ainda mais, pô, vindo do Alcolumbre? Claro, né, meu amor? Fica meio complicado, meio complicado. Os áudios são muito tensos, e o Alcolumbre veio pra falar que não é bem assim. Como não quero criar problema, deixo pra todo mundo ouvir lá no site da Veja, né? Porque como o áudio é muito grande, não dá pra dar play. Fake news ele falou que não era. Fake news ele não chamou a Veja. Mas tudo bem, segue o jogo. E aí vamos começar agora a falar das coisas interessantes. Coisas preocupantes também. A primeira que envolve a questão do Alan dos Santos. E já é um link para envolver Bolsonaro também. Visando problemas, visando a participação do judiciário brasileiro. Mas antes disso, dá uma notícia que nos alegra um pouco. O Tribunal de Justiça de São Paulo falou o seguinte, ó. Cidadãos não devem indenizar prefeitura por críticas em redes sociais. Vejam só, né? Parece que o Tribunal de Justiça permite, inclusive, o cidadão possa criticar as instituições. Porque aqui não está falando do prefeito, é a prefeitura, a instituição. Para relator, comentários não são agradáveis, mas estão muito longe de configurarem ofensas ao ente público. E a Elisa fala o seguinte, ó, liberdade de expressão. TJ manteve a decisão da juíza Natália Assis da primeira vara do Foro de Santana de Parnaíba e negou o pedido de indenização por danos morais feitos pela Prefeitura de Santana de Parnaíba contra cidadãos que fizeram críticas em redes sociais. Então, lá do lado você pode criticar, né? Em Santana da Parnaíba você pode criticar lá a Prefeitura que não tem muito problema. Porém, quando a gente passa assim para uma esfera um pouco maior, as coisas ficam mais complicadas. Você vê aqui o Globo, né? Teve que fazer o caos, mais uma vez tentando descredibilizar Olavo de Carvalho. Polícia Federal intimou Olavo de Carvalho para prestar depoimento sobre milícias digitais, mas defesa pediu adiamento. Sabe assim, pô, esse título aí não fala assim, pô, o Olavo tá tentando adiar. Adiar por quê? A gente sabe que as pessoas não lêem a manchete. Já fica assim, ih, rapaz, quem não deve não teme. Tá adiando. Tá escondendo o quê? Quer esconder o quê, Olavo? Aí você vê a matéria. A intimação foi determinada no início de agosto, logo depois que Olavo teve alta de uma internação no hospital. Dias depois, o escritor se internou novamente no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o INCOR, em São Paulo, no final da noite do dia 9 de agosto, com quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistemática. Segundo nota do hospital, por isso a defesa pediu o adiamento. O cara estava internado. Pediu para adiar. Se a Globo quisesse fazer, ele podia colocar a notinha lá, ó. Polícia intimou, porém, Olavo de Carvalho estava internado no momento e não pôde prestar depoimentos e a defesa entrou com um pedido de adiamento. Mas óbvio que não. O objetivo da tomada de depoimento do guru bolsonarista era saber sua relação com as milícias digitais e a disseminação de ataques às instituições democráticas. Com o pedido de adiamento, a Polícia Federal suspendeu o depoimento. Ainda não foi marcada a nova data. Vão atrás do Olavo, vão atrás de todo mundo. Não é Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba você pode falar da prefeitura, né? Do resto a gente não sabe. E aí você vê que a coisa vai ficando mais complicada a cada dia. Mais uma vez, a conta do Alan dos Santos foi retida. Dessa vez retida no Brasil. Quem lembra daquela vez que as contas inicialmente foram retidas no Brasil, conta de várias pessoas, do Alan dos Santos, do Otávio Facuri, do Luciano Hang, que está até hoje retida. Inicialmente foi no Brasil. E depois eles escalaram para retenção internacional. Internacional, ninguém pode ter acesso. Ninguém. Determinação da justiça. Isso aí possivelmente, né, é um desdobramento do vazamento bem seletivo da imprensa e toda aquela configuração que o Alan tinha basicamente uma espiã dentro do gabinete do ministro Lewandowski. E o Roger ainda pergunta, pô cara, de novo. Roger, de novo, mais uma vez. Mais uma vez, a mídia segue calada, nenhum comentário, ninguém acha um absurdo, é normal, né? Porque Alan é um blogueiro, disseminador de mentiras. Então, assim, cara, isso aí, o Alan não é um jornalista. Isso aqui não é censura. Censura é quando é contra jornalistas. Então ninguém tá preocupado com Alan. É errado. O Verdivaldo tá preocupado com Alan. O Verdivaldo está preocupado com Alan. E na Carta Capital, um folhetim do PT, o Verdivaldo escreveu o seguinte: negar o status de jornalista é perigoso. Para o Wikileaks,
para mim e para Alan dos Santos, nosso aí gengivão. E ele fala o seguinte, ó: poucas coisas ameaçam mais a liberdade de imprensa do que a tentativa de decretar quem é um verdadeiro jornalista, digno de proteção, e quem não é. Os principais casos de atentados à liberdade de imprensa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mostram como essa ideia pode ser perigosa. Aí ele faz aqui um disclaimer: polêmicas recentes nos países nos permitem ver novos exemplos. Uma envolvendo novas reportagens sobre os ataques da CIA contra jornalistas, incluindo o Julian Assange, e outra envolvendo controvérsias em torno do bolsonarista Alan dos Santos. Aí ele sai falando várias coisas. Essa matéria é bem grande, bem grande. Eu até adianto assim, algumas movimentações. O Verdivaldo tá pegando a situação do Alan, ele faz algumas críticas, você não vê aí, até pro Globo, tá aqui. Ele fala muito do Julian Assange, ele quer trazer essa narrativa pro Brasil, quer validar que o que o cara fez tá certo ou errado. Não vou entrar no mérito aqui se ele tá certo ou tá errado, o Assange, o Snowden. Não é meu papel aqui agora. Fala algumas coisinhas, tem alguns objetivos aí de marcar um território também do Glenn. Então vamos aqui na parte do Alan e alguns grupos brasileiros. O Glenn vai falar uma coisa que a gente comentou no vídeo ontem. Ele fala o seguinte, né? Depois que teve lá nos Estados Unidos, passou 5 anos. E aí no Brasil, o Verdivaldo enfrentou a mesma tática. Desde o início da Vaza Jato, o então ministro da Justiça de Bolsonaro, o senhor Sérgio Moro, se recusou a se referir a nós como jornalistas, constantemente chamando a mim e aos meus colegas de Intercept de aliados dos hackers. Com base nessa negação, Moro claramente preparava o terreno para tentar me processar, e de fato ele cumpriu essas ameaças. E é o que a gente vai falando. Quando a imprensa ela vem tentando te descredibilizar pessoas, é para validar movimentações judiciais, ações coercitivas, colocar o aparato de repressão estatal, né, o Estado policialesco nu e cru contra o cidadão. É isso que eles fazem, esse é o objetivo com essas matérias. E aí o Glenn nos dá aqui 4 linhas que descreve um pouquinho mais sobre o que é lavajatismo, que é diferente da Operação Lava Jato. Primeiro, supervisionando uma investigação retaliatória do COAF contra mim, interrompida pelo Supremo. Em seguida, assistindo um promotor pro Moro, no Ministério Público Federal, me acusar criminalmente, alegando que eu não estava agindo como jornalista, mas sim como um conspirador. Aqui você vê o que a gente falou ontem. Se isso aqui do jeito que o Glenn está falando aconteceu exatamente dessa forma, é aquela coisa. O lavajatismo é um grupo de pessoas que tem um projeto de poder que os meios de alcançá-lo é através da dominação e do inchaço do Ministério Público. O Moro, porque o Moro queria tanto o COAF. Você vê aqui, ó. A história lá, né? O Roberto Leonel, dá uma olhadinha informal pra mim. O Deltinha, né, pediu na época. Aí vem, ó, o Ministério Público. E aí vai. Mas como era Moro na época, ninguém falou nada. Na época, Moro ainda era o super-herói pra muita gente. Declarar quem é e quem não é jornalista é um poder que ninguém deve ter. Eu concordo 100% com o Verdivaldo. E esse princípio deve ser defendido não apenas quando os jornalistas que você gosta são atacados, mas também quando os que você não gosta. Exatamente isso. Você tem que ter, sabe, um valor e um princípio e defendê-lo. Você não pode estar ficando mudando, sabe, as suas defesas e os seus valores internos diante da situação. Ah, essa pessoa que eu não gosto, então te vira aí, irmão, te vira. Poucas pessoas têm tantos motivos para desprezar o Alan dos Santos quanto eu, diz o Verdivaldo. Ele publicou várias mentiras sobre mim, minha família, blá 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 blá. Não tenho nada de bom a dizer sobre ele. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, fiquei perturbado essa semana ao ver essa mesma tática ser usada contra ele depois da Folha de São Paulo noticiar que ele tinha fontes dentro do gabinete de um ministro do STF. Você vê, o Glenn coloca fontes, não usa informante, não usa espiã. Sem mais informações, as legalidades aqui são difíceis de discernir. Como o Demore do Intercept apontou, o jornalista tem direito a manter o sigilo das próprias fontes e ninguém pode obrigá-lo ao contrário, mas não é crime que alguém descubra e revele as fontes de um jornalista.
Ele fala o seguinte: quem é que é a autoridade confiável que pode decretar quem é e quem não é um jornalista merecedor de proteções legais e constitucionais? É o governo Bolsonaro que decide isso? São juízes conservadores que encem o judiciário brasileiro, como a desembargadora, que foi o primeiro a espalhar notícias falsas sobre a Marielle? São as associações de jornalismo financiadas e dominadas pelo Globo, Estadão, Veja? Vem acusando o Globo, Estadão e a Veja de comandar financeiramente as associações jornalísticas. São funcionários dos grandes centros oligárquicos no Brasil, pertencentes a um pequeno punhado de famílias ricas da indústria que decidem quem pertence e quem não pertence à categoria. O Lema vai ficar putinho com isso daí. Certamente, acredito que o Globo, Estadão e outros veículos publicam frequentemente notícias falsas e propaganda. Isso significa que os funcionários dessas organizações também devem ter o título de jornalista negado e os direitos constitucionais e legais que os acompanham cassados? Apesar de minha opinião, eu me oporia veementemente ao tal esforço. Qualquer pessoa cujo trabalho envolva a divulgação de informações sobre política e notícias deve ser considerada jornalista. Ninguém deve ter o poder de incluir e excluir pessoas com base em sua avaliação de qualidade ou do valor de seu trabalho. Mesmo que forçado, eu teria dificuldade em pensar em algo positivo para dizer sobre Alan dos Santos, mas isso não me cega para os perigos da tentativa de usá-lo para criar um precedente onde algumas pessoas são consideradas jornalistas e outras não. Algumas pessoas são, outras não são. O Glenn, ele não está fazendo isso de forma aleatória. O Glenn, em primeiro lugar, ele realmente é muito melhor do que a esquerda brasileira. Mas o Glenn, ele é mais conectado a um projeto de poder que não é essa esquerda fora de São Paulo, nem essa esquerda progressista. Ele gosta lá do Putin, né? Gosta um pouquinho dos russos. Ele é assim, um pouco uma esquerda mais tradicional. E esse pessoal não é tão aceito pelos outros grupos da esquerda. Então ele se preocupa com isso. Porque ele sabe que quando o negócio pegar, vai pegar pro lado dele também. Ele não é a Mônica Bergamo. Ele não é o Lauro Jardim do Globo. Sabe? Não. Ele não é. Ele é o cara lá da galera. Então, ele não vai ter os mesmos direitos que ele tem. Ele sabe disso. Existem alguns conflitos internos dessa gente. Mas é importante. Aí você vê o Verdivaldo, um cara de esquerda, sabe? Já fez tudo que fez. Consegue ter sua opinião, que é uma opinião simples. E você vê que essa movimentação não é só no Brasil. Você percebe, ele fala isso no texto dele, ó, pô, tá acontecendo nos Estados Unidos, agora no Brasil. A gente sabe que as questões que envolvem liberdade vêm assolando o mundo inteiro. A gente vem comentando sobre isso, vocês veem nas redes sociais. E muito vem se discutindo sobre regulação. Isso também é uma conversa internacional. Precisamos combater a desinformação, controlar aí os algoritmos, malvadões e tudo mais. E aí ontem, nesse âmbito, eis que vem, né, o Lula falando de regulamentação e também tivemos o Prêmio Nobel. Vocês acompanharam a questão do Prêmio Nobel? E isso é bem interessante, porque isso se junta inclusive aos projetos de lei que já existem no Brasil, que prometem, né, regulamentar as redes sociais, como a PL 2630, a PL das fake news, e a 3144 da Joyce, que ainda é pior, que está pensada na 2630. E aí a Jennifer lá, né, a grande análise do L. Santana. Jornalistas recebem um Prêmio Nobel da Paz. E por que isso aqui é interessante? Vamos ver, né? O que é que vocês esperam da CNN falando sobre um evento assim que, cara, os caras ganharam um prêmio de Nobel. Pô, parabéns, né? Pô, mandou bem, isso tudo. Em geral era pra ser isso. Mas eles fizeram um discurso político complicado. Vejam só. Vamos conversar com o nosso analista internacional, Lorival Santana. Bom sempre tê-lo aqui ao lado na bancada. Lorival, se a gente olhar a lista de quem já recebeu esse Nobel da Paz, tem um monte de nomes lá que ninguém mais lembra. Algumas organizações que até hoje nos causam enorme admiração e respeito, Cruz Vermelha, médicos, gente dedicada a refugiados e por aí vai. Presidentes americanos, vários. Líderes no Oriente Médio, hoje a gente tem dificuldade de lembrar quem foram, né? A situação não mudou muito de quando eles estavam. O comitê do Prêmio Nobel, de bobo não tem nada. O sinal é evidente.
No mundo onde se discute hoje sobre O comitê não é bobo. O comitê não é bobo. Ou seja, o Nobel é uma coisa política. Tá? Você dá pra quê? É uma movimentação. Isso não acontece de forma aleatória. Não é. Vou dar aqui porque. Não é aleatório. Você vai usando pra quê? Pra você validar. É tipo você receber o título de especialista. É como se fosse um doutor, sabe? Você pode dar carteirada. Quem é? Eu sou o Nobel. Confia em mim. Eu sei o que eu tô falando. Porque eu sou o Nobel. Quem é você pra dar pitaco aí sobre economia? Eu sou o Nobel, beleza? Eu sou o Nobel de Economia. Quem é você? Assim, nem todo mundo pode ser o Felipe Neto. Então, às vezes, você precisa de um prêmio Nobel pra você poder fazer várias afirmações. Mas vamos voltar. o império da mentira como Voltar tática só um eleitoral de pouquinho. governo. Ó. A disseminação de fake news. No mundo onde se discute hoje, sobretudo, o império da mentira como tática eleitoral e de governo. A disseminação de fake news como forma de dominação política e cultural. Eles dizem não. Existe uma atividade investigativa que garante um valor universal, o da liberdade de expressão. É um belo gesto. É um gesto no momento em que... Peraí, existe uma atividade que garante a liberdade de expressão? Peraí, como é que o jornalismo garante a liberdade de expressão? Fazendo o quê? Garante. Porque assim, quando as coisas vão, normalmente está vindo uma perseguição judicial. Como é que o jornalismo garante a liberdade de expressão? Como? Eu não consigo entender. Mas tudo bem, né? O importante é manter a narrativa. Olha só, quem garante a liberdade é o jornalismo. É o jornalismo que garante. A gente enfrenta uma concorrência desleal, William, porque os fatos, a realidade, são frustrantes. Eles muitas vezes não reforçam, eles desmentem as expectativas das pessoas, os desejos das pessoas, por exemplo, de não usar máscara, de sair por aí livremente no meio de uma pandemia. Então, quando você chega e fala, não, existe uma pandemia, existem esses fatos, o Brasil tem muito mais mortos por 100 mil habitantes do que os países que tomaram precauções, por exemplo, né? Então as pessoas ficam frustradas e elas recorrem às redes sociais que lhes dizem de forma científica, graças ao algoritmo, aquilo que elas acreditam, que elas querem ouvir. Tá entendendo? Ó, as pessoas querem sair, elas querem sair de suas casas para trabalhar, né? Não pode. Porque nós, jornalistas, estamos falando que não pode, porque nós lidamos com os fatos, com a verdade. Só que aí são as redes sociais que, através dos algoritmos, reforçam pela ciência que elas podem sair de casa. É como se fosse uma questão assim, eu quero sair de casa porque eu sou menino amarelo, sabe? Eu podia ficar em casa, sabe? Eu posso ficar em casa, olha pra mim aqui, tô aqui, com um pneuzinho básico aqui, cara. Eu não sei ficar 8 dias sem comer. Eu só preciso beber água a cada 3 dias. Óbvio que eu posso ficar em casa. Eu tô saindo de casa porque eu sou uma pessoa muito egoísta, sabe? Vaidosa, que gosto de poder pagar pra ter energia elétrica em minha casa. Eu não gosto de ficar no escuro de noite. É porque às vezes eu quero comer um pão com ovo. É por isso que eu quero sair de casa. Sabe? Não. E o jornalista tá falando, não pode. Olha o discurso que o cara tá fazendo pra descrever um prêmio Nobel. Mas vamos continuar. Entanto, esse prêmio Nobel... Ou seja, eu entendi a sua ironia. Elas reforçam, na verdade, através de algoritmos, as estupidezes a quais é conferido um status pseudocientífico. Sabe? Elas emocionam, elas trazem conforto, Tá bom. Enquanto que nós, jornalistas, estamos falando com a razão, estamos dialogando com a razão, que nem sempre é agradável. E para nós não importa se é agradável ou se é desagradável, a gente simplesmente se atém aos fatos. Então, o Prêmio Nobel é um certo alívio, um certo conforto para nós, William. Obrigado, Lorival. Boa noite. O Prêmio Nobel é um conforto para nós, porque nós falamos com a razão. Nós falamos com a razão. Olha só como ele cria o discurso e mostra que o Prêmio Nobel é um dos caminhos para nos levar, sabe, à valorização do trabalho jornalístico e também um aceno para combater, né, o mundo da mentira que nós vivemos. Tá ficando meio estranho. Meio estranho, né? Enquanto isso, o Alan dos Santos tá aí, ninguém fala nada. Aí você vê isso daqui, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo também tinha que comentar sobre o tema. Olha só a manchete, né?
É preciso mapear as redes que estão espalhando fake news. Diz aí a jornalista, a Maria Ressa, que ganhou o Nobel. Aí você vê aqui, ó, o doutor Francisco Cardoso fala, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, é uma caçadora de fake news. Sim, a notícia é essa. Ela caça fake news. Prêmio Nobel. Você tá entendendo isso? Será que existe uma movimentação realmente internacional para essas coisas acontecerem? Aí você vai ver a matéria, né? Olha só. Maria atribuiu os problemas atuais não só ao presidente, mas também às empresas de tecnologia, especialmente o Facebook, cuja rede social é usada por 97% dos filipinos. Ontem mostrei para vocês aquele editorial do Estadão criticando o Facebook. Tivemos aí uma movimentação internacional onde é um quadro que ele é inteiramente internacional, ele tem nos Estados Unidos, ele tem eu sei que na Inglaterra tem, aqui na Austrália também tem, é um quadro chamado 60 minutos, 60 Minutes. Eles pegam um tema, normalmente um jornalista, e fazem uma reportagem mais investigativa sobre determinada situação. É um programa de investigação, né? É aquele só, tipo assim, Big Brother, que sai em vários países, você vende o case. E o último que teve repercussão internacional, foi de uma ex-funcionária do Facebook. E tudo mostrando como as empresas divulgam desinformação e nós precisamos lutar para controlar isso. E é um tema que vem sendo assim, o mundo inteiro fala disso agora. O grande problema é deixar que as mentiras circulem livremente nas redes sociais. É preciso mapear as redes que estão espalhando fake news, rastrear as fontes. É possível e necessário fazer isso. É necessário você mapear todo mundo. Você só consegue mapear todo mundo se você tiver acesso a ferramentas que te permitem mapear. E isso daí, às vezes, pode estar invadindo a privacidade das pessoas, o que configura também que o Estado ou o responsável, e aí a grande pergunta, vai ser o Estado ou vai ser o mercado privado? E se for o mercado privado, quem que vai conceder a determinadas pessoas o poder de ser tipo uma espécie de polícia da internet? Estão entendendo o tamanho da confusão que vem sendo criada? Disse ela em Doha, no Catar, onde participou do debate sobre como combater a demonização da imprensa. Precisamos fazer com que todos os veículos de mídia trabalhem juntos, porque todos serão atacados mais cedo ou mais tarde. Todos os veículos de mídia trabalhar juntos. Ou seja, temos que unificar. É opinião única. Temos que juntar as pessoas que pensam igual e ter um único discurso, né? O discurso da razão e da ciência contra o terraplanismo, o negacionismo e tudo mais. Vocês entendem? O discurso da esquerda. E aí a matéria termina falando o seguinte, ó, a senhora vê similaridades entre Bolsonaro e Duarte? A matéria é grande, tem várias perguntas. A última pergunta era essa. Eu entrevistei Duarte antes da eleição e ele afirmou que se transformaria em um ditador se fosse eleito e prometeu, né, tirar vidas de usuários aí de entorpecentes. Ele cumpriu todas as suas promessas, portanto, tenham cuidado com Bolsonaro e suas promessas. Dependendo da força das instituições, o mundo de vocês vai virar de cabeça para baixo como o nosso. Tem uma certa pessoa... Ele era de um grupo... Agora o grupo dele só tem 10 pessoas. Era 11. A gente tá esperando aí pra ver se o Mendonça pode entrar no grupo. Mas tem uma pessoa que fala o seguinte, que a gente tá num período de recessão democrática, que a democracia está perdendo força e a gente tem que segurar as instituições a todo custo. É um discurso bem similar, não é? Discurso bem similar, sabe? Pô, fortalecimento das instituições. E essa pessoa muito iluminada, gosta muito de muita luz, muito amor. Ela também tem algumas ideias que parecem que elas aparecem exatamente nesse mesmo contexto. Quando você vê aqui, ó, o Diego Escostegui, que é do O Bastidor, ele posta aqui, né, a questão do Nobel Prize e fala o seguinte, que belo reconhecimento. Ambos arriscam suas vidas para praticar jornalismo crítico e independente em ambientes hostis, Rússia e Filipinas, sob crescente e perigosas adversidades. E agora, olha, eu vou comprar uma cereja, vou falar aqui, ó, temos agora a cereja do bolo. Vale acrescentar que esses dois defendem por meio do jornalismo os valores iluministas das democracias liberais. Se retirar o liberal, o trabalho não faz sentido. Creio ser um bom lembrete. Os valores iluministas das democracias liberais.
Que interessante, né? Interessante. E olha só que coisa interessante também. A gente sabe que a esquerda, eles são a favor da legalização de muitas coisas. Tá na pauta deles. Eles criticam muito o Bolsonaro por causa disso daí, né? E tudo mais. E lá nas Filipinas, o tal do presidente, a política é de tolerância zero. Inclusive teve lá o caso do surfista brasileiro, foi pra lá, meteu o bonitão, levou umas coisas dentro da prancha que não podia, perdeu a vida. Então você vê, pô, ela tá criticando o presidente que é tolerância zero com esse tipo de substâncias. Então parece que é uma questão um pouco mais complicada e que a imprensa não meio que mostra o outro lado, né? Porque pra esquerda meio que tem que liberar tudo. Ó, não tô falando que as Filipinas é o melhor cenário, que é o melhor presidente do mundo, só me parece um pouco estranho quando a gente vai juntando as peças. E você vê aquele final, né? Cuidado com o Bolsonaro. Regulamentação da imprensa. E aí, a gente também vem falando que a imprensa vai continuar fazendo vazamentos, né? Pontuais, porque é uma forma de você manter a churrasqueira acesa. Você tem uma churrasqueira, você não vai botar o carvão todo de uma vez. Você bota o carvão, né? Depois você botando mais umas pedrinhas para manter o carvão, né? O fogo ali, bom, você fazer lá sua picanha, sua linguiça e tudo mais. E aí, temos agora os inquéritos. Algumas partes se tornaram públicas, vieram à tona e lá vem o Estadão. A Polícia Federal aponta indícios que Alan dos Santos tentou estimular Bolsonaro e parlamentares a dar golpe durante atos no início da pandemia. A investigação realizada pela Polícia Federal apresentou importantes indícios de que Alan dos Santos tentou influenciar e provocar um rompimento institucional. Provocar um golpe. Alan dos Santos é um grande conhecido pelo quê? Por disseminação de mentiras. O Renan Calheiros vai apontar o Alan como o chefe dessa rede de mentiras. Aí você vê ela falando, ó, toma cuidado com o Bolsonaro, porque Bolsonaro, né, pô, pode aí dar um golpe. E o Alan, olha só, tinha uma posição privilegiada junto ao presidente, a seu grupo político, especialmente Bia Kicis, Paulo Eduardo Martins, Daniel Silveira, Carol de Tônia, Eduardo Bolsonaro, dentre outros, além e particularmente o tenente-coronel Mauro César, ajudante de ordens do presidente. As investigações da Polícia Federal, que durante as manifestações em apoio ao governo realizadas nos dias 19 e 26 de abril e 6 de maio de 2020, Alan encaminhou mensagens ao ajudante de ordens de Bolsonaro frisando a necessidade de intervenção militar. A conversa termina com a declaração de que as Forças Armadas precisam entrar urgentemente, pois não dá mais para aceitar as decisões do STF citadas na conversa. O relatório da investigação divulgada ontem não cita se houve resposta. Se o STF fosse uma instituição muito fraca, sabe? Pô, Bolsonaro podia conseguir dar um golpe. Temos que preservar as instituições. A Polícia Federal relata que laudos preliminares identificaram ataques sistematizados às instituições e opositores do governo. Segundo os autos, as redes sociais são utilizadas como instrumento de agressão, propagação de discurso de ódio e de ruptura ao Estado democrático de direito. Vocês percebem como essa matéria, ela junta com a matéria da Folha de São Paulo, ela se junta com o discurso do William Vac, junto lá com o cara que eu não sei nem o nome da CNN, e a gente inclusive tem o que a grande Maria Ressa, a ganhadora do Nobel, diz que a imprensa tem que se unir porque eles serão atacados de uma única vez só. O Brasil não vai ficar de fora dessa. Aí a Polícia Federal também diz, Alexandre de Moraes, ver tendência de migração de bolsonaristas para a rede social criada pelo ex-assessor de Trump. Não, o pessoal tá indo pra lá, meio perigoso, sabe como são as coisas. Só que a matéria traz algo mais interessante, que fala o seguinte: indica a Polícia Federal que tanto o Jason Miller como o Gerald Brent possuem ligações com o Steve Bannon, o perigoso. Esse daqui, vixe, rapaz, mencionado anteriormente e pessoa apontada como uma das responsáveis pelo modelo de propaganda lastreado em fake news utilizado em eleições, diz trecho da decisão de Moraes que autorizou as oitivas. Como mostrou o painel, a Polícia Federal suspeita que a rede de apoiadores de Jair Bolsonaro, envolvida na difusão de desinformação sobre as urnas eletrônicas, se vale de uma estratégia de comunicação utilizada nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e creditada a Bannon.
E aí os jornalistas recentemente soltaram aquela matéria também no UOL, que olha só, eles estão já compactuando com o Bannon para pegar o Telegram e fazer disparos em massas em 2022 e por isso que a gente precisa regulamentar o Telegram. Olha como tudo vai se unindo a cada dia que passa, sabe? Pessoas diferentes, em polos diferentes, em posições diferentes, CPI, inquéritos, imprensa, é o mesmo objetivo. Todo mundo caminhando de mãos juntas. E ainda tá lá, ó. Amigo da família Bolsonaro acionou Eduardo ao ser abordado pela Polícia Federal em 7 de setembro. Ex-assessor de Trump pediu ajuda de Eduardo Bolsonaro a ser abordado pela Polícia Federal no aeroporto. A gente viu esse caso. Aquela matéria que, eita, amigo da... O que foi que aconteceu? Amigo da família? Não é amigo da família. É um americano que veio para o Brasil para um congresso, que foi o CPEC, e quando ele estava voltando para o país dele, ele foi abordado pela Polícia Federal para prestar um depoimento. Ele teve a sua saída naquele momento. Não vai sair agora, não. Precisou de advogado. Mas para esse pessoal a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque, cara, ele tem que falar, ele pode ajudar aí, né? Mostrar, esclarecer algumas coisas que vem acontecendo muito suspeitas no Brasil. Temos que acabar com essa grande empresa aí, né? Essa grande movimentação de direita aí que está tentando destruir a democracia brasileira. Aí você vê. Enquanto todo um lado apanha de várias formas, a mídia acha bonito, Alan é blogueiro, não é jornalista e tudo mais. Você vê o Estadão com essa manchete. Lula disse que a regulação da mídia é assunto do Congresso e não do de presidente. Olha só, pô, Lula vai abandonar? Pouco mais de um mês depois de dizer que, caso seja eleito em 2022, vai regular os meios de comunicação do país, o ex-presidente Lula mudou o tom e afirmou na sexta que esse deve ser um assunto a ser discutido pelo Congresso Nacional e não pelo presidente da República. Lula mudou o tom. Mudou o tom. Será que o Lula mudou o tom? Será que a matéria, até o término da matéria, eles vão se autocontradizer? Vão se contradizer, eu já sei disso. A regulação da mídia é uma das propostas do PT e fez parte do plano de governo do Haddad. Tentou com Lula, tentou com a Dilma, tentaram com a Haddad e o Lula vai tentar de novo. O que se propõe é que, em algum momento da história do Congresso Nacional, esse tema possa ser debatido. Esse não é o tema do presidente da República, é um tema do Congresso Nacional, disse Lula em uma entrevista em Brasília. O petista passou a semana na capital federal articulando apoios à sua candidatura em 2022. Em algum momento ele quer discutir. Lula afirmou que o debate sobre a regulação da mídia precisa ser feito com toda a sociedade, sobretudo em relação aos meios de comunicação digital. Peraí, ele não falou que o Lula mudou de ideia? Lula mudou, mas Lula não falou que agora tem que fazer um debate para regular. O Lula não tá forçando mais uma vez? Ah, não, mas ele tá chamando as pessoas para debater. Tá bom. Um projeto de lei para tentar conter a disseminação de mentiras na internet tramita no Congresso, mas é alvo de questionamentos de políticos e empresas. A proposta em discussão, porém, não trata de veículos de imprensa. E o Lula fala, eu não sei por que tanta polemização, sobretudo o digital, né? As redes sociais. Jornais e revistas nunca poderão ser regulamentados porque, primeiro, dependem do dono escrever e, segundo, depende do Congresso Nacional. O petista destacou que não aceita a ideia de que o único controle seja o controle remoto. Não. Você não quer... Ah, tá achando ruim? Desliga a TV? Não. Tem que ter alguma regulamentação. O Lula mudou o tom. Que tom que o Lula mudou? Não tem mudança de tom. O que existe é o seguinte: a imprensa, parte dela, sabe que na hora que o chicote vir, não vai bater em todo mundo. Então, bom. É bom. Muito bom. O petista diz também que está disposto a deixar para trás as polêmicas em relação à Lava Jato, que o tiraram da disputa presidencial em 2018. Não vou discutir Lava Jato. Na minha vida acabou. Junto a isso que a gente falou no vídeo de ontem, aquele discurso político, que é o discurso dos políticos, não é um discurso que o cidadão comum precisa emular, é o que eu estava falando para vocês ontem, que, quando fala assim, se não for não sei o que eu não voto, se não for não sei o que eu não presta, não cola comigo, não tem meu apoio. Lula, quanto mais apoio, melhor. Ele está disposto a conversar até com a Lava Jato. A gente já comentou sobre isso. E ele e o Sérgio Moro são amigos. O Moro defendeu o Fachin,
depois que o Fachin tomou a decisão. O Dallagnol também. Sobre a economia, Lula afirmou que está disposto a conversar com todos os partidos. Mais uma vez, estou disposto a conversar com todo mundo. Frente ampla, tudo mais. O político, não a tia do Zap, o político, ele não pode ter aquele discurso delimitador. Na hora do vamos ver, vocês acham que o Lula, na questão econômica, ele vai ficar ouvindo todo mundo? Vocês acham? Eu já mostro que não. Aí você vê. O Lula falou que quem vai discutir a regulamentação, a censura do bem? A censura do bem é o Congresso. O que é que eu tenho dizendo para vocês mais de mês já? O Disseu é candidatíssimo. Eu acho que o Disseu vai ser eleito. Ele tá rodando São Paulo. Conheço pessoas que... Cara, o Disseu tá rodando São Paulo. Já teve com muita gente. E eu falo, gente, o Disseu vai trabalhar. Ele já tá pensando não na sua eleição, mas na eleição da presidência da Câmara. Ele vai colocar um cara lá para ser o drone dele. Controlando assim, um controle remoto. Se eleito, Lula sonha com Renan Calheiros no comando do Senado e Eunício Oliveira no comando da Câmara. Lula já está olhando isso. Você acha que não já vai ter um acordo do que o Lula quer que avance, o que seja pautado? O ex-presidente Lula tem dito que em 2022 é importante seu partido e aliados elegerem grandes bancadas no Congresso. A gente também falou no vídeo ontem, a ideia 2 dias atrás. Gente, reflete. A questão da Frente Ampla não é só eleger alguém para derrubar Bolsonaro. A Frente Ampla foi para uma grande base parlamentar. Eu moro 13 horas à frente na Austrália, não é à toa, né? 13 horas à frente. A gente tá aqui, a gente tá 13 horas à frente. Tá 13 horas da frente. Então, foi mal aí poder 360. O desejo do petista é que as casas do Legislativo sejam presididas por 2 MDBistas que já foram seus aliados, Renan e Eunício. No jantar, concluiu-se que 5 estados ainda são pró-Bolsonaro no MDB. Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os demais têm espaço para negociar apoio a Lula em troca de suporte do PT para candidatos aos governos locais ou às vagas de senadores. E aí você vê o seguinte, o Lula defendendo o Bolsonaro. Eu falei para você, a gente chega aqui. Mas o que o Lula está fazendo, na verdade, ele está mandando um aviso do que ele espera caso ele seja eleito. Aqui é um pedaço do plano de governo de Lula. A sentença tem que ser dada em função dos autos do processo. Nós temos países em que um ministro da Suprema Corte, ninguém sabe qual é o voto dele. Ele vota e acabou. Aqui no Brasil, as pessoas fazem o voto publicamente, como se estivessem numa assembleia. Isso não é saudável. Eu acho que todas as pessoas sérias da Suprema Corte sabem disso. Eu também acho, né? Esse negócio aí, é meio complicado, querer aparecer, querer ser quase artista de TV. Concordo, Lula. Você tá falando, né? No meu governo judiciário, assim, não vem que querer brilhar, trabalhar junto com a imprensa, isso não vai colar. Não vai colar. O petista também afinetou membros do Legislativo por ficarem judicializando a política. Olha só, o PT, que judicializa tudo contra Bolsonaro, tudo, cria caos todo santo dia junto com o PSOL e a rede, todo santo dia. O Lula tá criticando a judicialização da política, porque no governo dele não vai poder. O cidadão manda um projeto para a Câmara, ele perde e corre por poder judiciário. Ele é o primeiro a desrespeitar a política que ele tanto acredita. Fala para os teus amigos, Lula. Então, se cada instituição cuidar do seu papel, esse país volta à normalidade e tudo vai ser bom como foi em outros momentos nesse país. E as pessoas têm que respeitar o poder executivo. Tá bom, eu também concordo, tem que respeitar também. Respeite Bolsonaro aí, né? O poder executivo, temos que respeitar Bolsonaro. Ele continua apontando a gravidade da situação do país, onde o presidente não tem nenhuma força sobre o orçamento. Bolsonaro não executa. Eu gostaria que vocês se dedicassem um pouco para avaliar o que está acontecendo, porque eu nunca vi isso em todo o tempo de república nesse país. O Congresso é o Congresso, o Executivo é o Executivo, o Judiciário é o Judiciário. Agora me parece que tudo tem tá tudo atropelado. É como se estivesse tudo no liquidificador disputando o mesmo espaço. Eu acho que é preciso acalmar, redefinir o papel de cada um, a Câmara e o Senado legislarem corretamente, o presidente executar e administrar corretamente e o Poder Judiciário julgar, cumprindo o que está na Constituição, porque ele é o garantidor da Constituição. Se a gente voltar a essa normalidade, vocês vão perceber que uma boa parte dos graves problemas desse país terminam.
O Lula descobriu o problema do governo Bolsonaro. Não deixa um homem governar. Eu nunca pensei que esse dia chegaria. Mas isso aqui não é para Bolsonaro. Ele tá dando aviso. Tá dando aviso. É isso aqui. No meu governo vai ser assim. A gente vai arrepiar. Vai arrepiar. O PT, né, tem muita gente ainda dentro da máquina. Tem muito funcionário público, tem muita gente na imprensa, tem gente no judiciário. O PT vai arrepiar. O PT não vem pra brincadeira. O PT não vem pra brincadeira. As pessoas acham que não. Vai ser Lulinha paz e amor. Tá de boa, tá de boa. O problema é Bolsonaro, né? Aí você vê aqui, ó. Lula justifica ausência em atos contra Bolsonaro e muda tom sobre regulação da mídia. Que tom que o Lula mudou? Não mudou nada. Vocês viram lá o que o Lula falou, gente. Mas só trouxe aqui pra falar, né? O Lula, ele disse que não foi pras ruas por questões sanitárias e para evitar transformá-los em atos políticos. Não é. Não é político, não. O petista disse ainda que não decidiu se participará da próxima manifestação organizada pela esquerda marcada para 15 de novembro, mas admitiu a possibilidade de ir ao protesto caso não esteja em viagens internacionais marcadas para a mesma data. Ele não vai, isso aqui é mentira. É para gerar uma expectativa e ver se consegue colocar mais gente na rua. Não vai, o Lula não vai para nenhuma manifestação até 2023. É capaz do Lula sequer aparecer nos debates, assim, desaparecer por completo, não fazer nenhum comício, nada, zero, nada. Só aparecer assim na live ou outra e acabou. E aí vai vencer, né? Primeiro turno de disparada, como alguns dizem. Olha só isso daqui. Vê se também não foi o que a gente falou no vídeo de ontem. Veja se isso aqui não é exatamente o que a gente falou no vídeo de ontem. Porque parte do PSL e DEM quer tanto Sérgio Moro candidato em 2022. Falei, gente, a direita tem que voltar a discutir alguns temas, como se tudo fosse assim, bom e mal, preto no branco, entender que as coisas são um pouquinho mais complexas. Deu o exemplo da IDAPEC, que limita o poder do Ministério Público. E tem gente falando, lá vai lá o Centrão em busca de impunidade. Não é só isso. Todo mundo aí reclama do judiciário, na hora que pintam a lei, aí todo mundo já começa a jogar pedra. O próprio Felipe Barros veio a público falar, nosso deputado, acho que todo mundo sabe que é bolsonarista, ó. Cara, a gente tem que discutir aí sobre até onde vai, né, a autonomia do judiciário. Não pode se tornar um quarto poder. É parte do poder judiciário. E aí esse novo partido, União Brasil, que é o Sérgio Moro, por quê? O desejo é baseado em pesquisas eleitorais qualitativas, às quais esses caciques tiveram acesso. Os levantamentos mostrariam que a agenda do pleito de 2018, sobretudo o combate à corrupção, ainda tem bastante apelo. Óbvio que tem. Com esse diagnóstico, uma ala da cúpula do União Brasil avalia que o Moro tem condições de ser o principal catalisador dessa pauta, que foi uma das principais bandeiras de Bolsonaro em 2018. Ele vai pegar para si, os lavajatistas vão pegar por isso. Nós que defendemos o combate à corrupção, não é Bolsonaro. Cara, o vídeo de ontem basicamente tirou sobre isso, o controle da narrativa, alguns pontos que criam, né, uma metanarrativa. Tá aí. Sérgio Moro, não é aleatório. Uma coisa que a Anitta falou, nossa, mês, a gente já trouxe aqui. Uma das estratégias é transformar em Bolsonaro em um corrupto. Presidente que, o presidente mais honesto, principalmente que o Brasil viu em toda a sua história. Por quê? Porque aí vai ser agora a disputa de um corrupto, né, assim que a população vê como corrupto, que é o Lula, contra um corrupto gênio. O Bolsonaro é um corrupto e gênio ao mesmo tempo. E aí quem que aparece? O salvador da pátria, Sérgio Moro. Sérgio Moro. E aí só falando um pouquinho mais aqui do Moro, falando do Mendonça, e aí voltando àquelas questões ali de apoios, Mendonça conversa com o ministro do STF e senadores para tentar se livrar da imagem de lava-jatista. Lava-jatismo aí, ó, é uma ideologia, é você participar de um determinado grupo que tem um projeto próprio de poder, bem complicado. Os tópicos do encontro trazem temas que arrepiam a classe política, como a prisão após condenação em segunda instância e a competência da Justiça Eleitoral para examinar casos de corrupção associados ao Caixa 2. Para integrantes do STF e parlamentares críticos à operação, o documento mostra que Mendonça trabalhou pelas pautas de Deltan e sua equipe. Esse grupo. Ninguém no Brasil, quem conhece um pouquinho das artimanhas de Moro e tudo mais, sabe, cara, esses caras não são assim tão heróis.
Volta a falar, o lava-jatismo é diferente da Operação Lava Jato. São coisas diferentes. A Operação Lava Jato não se limitou a Sérgio Moro, Dom Dallagnol, e também não significa que esses caras só fizeram coisas ruins do início até o fim de suas vidas. Calma lá um pouquinho. Tenta entender. O Globo também fala o seguinte, ó. Por que Ibanez não foi ao jantar com Lula em Brasília? A ausência, porém, foi calculada. Rumo à disputa pela reeleição, Ibanez tem em mãos pesquisa que mostra que no Distrito Federal, posar ao lado de Lula causa mais rejeição do que uma foto com Bolsonaro. Segundo aí, né, o Datafolha, Ibope e tudo mais, é Lula no primeiro turno. Os partidos políticos, eles gastam dinheiro em pesquisas. Só que essas pesquisas nunca vêm a público. Nunca. Pesquisas pagas. Já recebi até uma vez. O pessoal do DEM até conseguir. São pesquisas diferentes. E os valores, você fala, pô, isso aqui realmente parece muito mais com a realidade, né? Bem diferente do Datafolha. Tá aí, ó. Lá no Distrito Federal, tá valendo a pena posar pra bater a foto com o Bolsonaro. Com o Lula não tá muito bom não, cara. Não tá muito bom não. Pesquisa interna do MDB. E aí, voltando lá pro final da matéria, né? Do Estadão. Só pegar o parágrafo. Ó. Sobre a economia, Lula afirmou que está disposto a conversar com todos os partidos. Pode conversar à vontade. Mas na hora do vamos ver, com poucos acenos ao centro, Lula promete recurso preocupante na economia. Petista acentua críticas a Bolsonaro e mobiliza sua base de esquerda com pregação que inclui aumento do Estado, revisão das reformas e fim do teto de gastos. O Lula pode vir com esse discurso. O discurso é o discurso. O discurso é sempre assim, para você tentar criar uma base. Na hora do vamos ver, é na hora do vamos ver. Isso é uma das coisas que os políticos da direita também têm que começar a se atentar um pouquinho. Tem método. O Lulinha tem muito método. Muito método. Aí você vê essa matéria aqui, ó. É interessante para entender o que é que passa na cabeça do Kassab. Exigências do PSOL para apoiar Lula desagradam lideranças do PT. O pessoal falou que não vai apoiar, né, o Lula assim, de qualquer jeito. Tem que ter uma contrapartida, não tem que apoiar, pô. Tem que apoiar o Boulos, tira o Haddad. E aí, né, elas dizem que a retirada de uma candidatura do PSOL a presidente, que tem 1% nas pesquisas, na linguagem figurada das lideranças petistas, não justificaria a contrapartida do nome de Haddad ao governo de São Paulo para apoiar o Boulos. Só tem 1%. Eu preciso de mais. Só tem 1%. Pô, 1%, cara, não vale eu te dar o estado de São Paulo. Por que o Kassab quer tanto ter o Pacheco, né, terceira via? Porque o Kassab, ele sabe, se ele conseguir colocar ali 3, 4, 5%, quanto mais por cento ele botar na campanha nacional, que é a campanha que o PT o Lula está focado, vocês viram lá, o André Siciliano, que é um deputado extremamente influente no PT, é o presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, falou que o PT está disposto a abrir mão de todos os cargos no majoritário em prol de apoio no nacional. Abre mão da vice-governadoria, do cargo de governador e do cargo de senador. Abre mão de tudo. Agora tem que apoiar o Lula no nacional. O apoio do PSD, do PSB com certeza é forte. O pessoal, 1%. Pô, Boulos. Não, cara. Não dá, irmão. Não dá. É isso que o PSD tem na mente. Lançar um candidato da terceira via. É tentar furar essa barreira do 1% e tentar assim, ó, quantificar com quanto eu posso ajudar o Lula. O apoio que o Lula quer é no nível nacional. É apoiar ele mesmo. A figura do Lula. Deixa eu ver se aqui dá tempo de falar rapidinho. Dá tempo. Ainda sobre a questão que envolve os absorventes. Lá vem a Tabata. O custo da distribuição gratuita. 119 milhões. Gente, custo e gratuito. Como é que algo pode ser de graça e ter custo ao mesmo tempo? Não faz sentido nenhum. Mas essa é a Tabata Amaral, que quer cuidar da educação do seu filho. Aí vem o Luciano Huck. Homens seguem decidindo que meninas devem ou não ter acesso. Enquanto isso não muda, a gente faz a nossa parte. Estou doando 100 mil à Plan International para que mais estudantes tenham acesso a produtos de higiene menstrual. Tá bom. A Heloísa diz, né? Por que só teve essa atitude agora? Por que não fez isso antes? Só quer lacrar agora, né, irmão? Aí vem o Pacheco. Candidato aí, né? Do Lula. Amigo do Lula. Sobre o projeto de lei que prevê fornecimento de absorventes pelo SUS,
pautei no Senado e aprovamos rapidamente porque queríamos transformar essa realidade. São impressionantes as histórias de proteção com papel de jornal e miolo de pão por adolescentes e mulheres carentes. O Congresso está pronto para contribuir com o governo nas soluções de cunho fiscal, mas considero desde já que esse veto é candidatíssimo a ser derrubado. Parabéns, Pacheco. As empresas aí, né, estão muito felizes. O Leandro Ruschel fala o seguinte: João Moreira Salles, herdeiro do Unibanco, formou um instituto chamado Artigo 220, através de uma doação de 350 milhões de reais, que será usado para manter a revista Piauí, um panfleto esquerdista. Se o Luciano Hang tivesse feito a mesma coisa, a operação seria imediatamente alvo de busca e apreensão, e de investigação também. Mas como é de esquerda, para financiar um panfleto esquerdista, pode. Tem muito a ver com absorvente não, mas tem a ver com dinheiro. E aí, para fechar essa questão do absorvente, eu acho que aqui fecha porque eu acho que é uma solução muito boa mesmo, que as pessoas não vão ter muito o que falar. O Alexandre Freitas fala o seguinte, ó: pobres precisam de absorventes. Vamos criar um programa de distribuição de absorventes. Tá, peraí. Não é melhor, em vez de a gente dar o absorvente, adiciona o valor no cartão do Bolsa Família. Que tal? Aí ele pode comprar no supermercado, a marca que ele quiser. Ah, mas aí o pobre vai gastar dinheiro com outra coisa. Ué, se isso acontecer, então o absorvente não é tão essencial assim, né? Não é mais fácil assim? Quanto é absorvente? 5, 10 reais? 10 reais, acho que é menos 10 reais, né? Bota 10 reais de crédito aí no cartão do Bolsa Família, resolvido. As pessoas não querem resolver o problema, gente. Não quer. Vocês viram ontem. Vocês viram lá, né? Na verdade, o que eles querem é favorecer alguns grupos. Você vê que a ONG, uma das ONGs que tinha essa ideia, ela tem como parceiro aí comercial, assim, com uns sócios, né? Como é que pode falar? Os financiadores da ONG, a P&G, dono da Always. Inclusive, isso é só uma coincidência. O Lema é um dos conselheiros da P&G, só uma coincidência. Deu tempo também de falar rapidamente. A maioria dos brasileiros é a favor da imunização e também do passaporte. Vejam só. E aí reforço o que eu falei no vídeo ontem. Trouxe lá a pesquisa interna lá do Telegram do MBL. 73% lá dos meninos lá a favor. E é o que eu digo. A direita tem que olhar as coisas com a ótica um pouco mais ampla do que o que se discute dentro da direita. A gente é um extrato da sociedade, não é a sociedade como um todo. Se a gente não olhar de forma mais ampla, a gente não vai conseguir, sabe, ter capacidade de entrar na questão da narrativa e trazer a narrativa pra gente. A gente vai ficar sempre, ó, deixado de lado. Sempre deixado de lado. Tem algumas coisas aqui falar da CPI, não dá tempo de falar, mas vou fechar aqui só com essa postagem que é do MBL. E aqui a gente chega ao fim. Isso é uma matéria no UOL falando o seguinte: o hospital nega transplante de rim a paciente e a doadora. Por quê? Porque elas não estão prontas, né? Não tem lá, não tomou a dose. Não tomou as 2 doses ou 3 doses, coisa que seja. Aí o Lucas Jordão, ou Lordão, ele é seguidor do MBL, pelo menos pelas pessoas que ele segue no Twitter, majoritariamente ligados ao MBL. E ele diz o seguinte: tá certo. Quem não tomou, quem não tomou, se não se importa com a própria saúde, nem a dos outros, se não se importa, deixa Deus levar. Na verdade, acho que aqui é não, né? Em vez de sessão. Então, quem não tomou, não se importa com a própria saúde, nem a dos outros. Se não se importa, deixa Deus levar. Essa é a mentalidade das pessoas que seguem o MBL. Imagina aí, né? Imagina aí. Eu não sei o que é o pior hoje em dia. Teu filho assistindo o MBL ou aquele cara lá que imita a foca, né? Vai estar complicado. Mas percebam as movimentações que vem acontecendo, perceba aquela mira, o alvo que eles colocam, estou colocando os mensageiros, a discussão assim reiterada sobre regulamentação, as questões sobre liberdade que vem acontecendo. Gente, tem uma movimentação muito maior acontecendo. Não é só a nível no Brasil, não é só a nível no Senado, na Câmara. São em vários e diversos grupos trabalhando unidos para aprovar uma pauta. A gente também comentou sobre isso nessa semana.
E por hoje é isso. Dá aquela curtida compartilhada, se inscreve nas minhas redes, torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo junto, valeu meus amigos. Fui!